Ora, bom dia, irmãos. Mais uma vez, mais um domingo em que podemos estar juntos na presença de Deus. Ontem o nosso Primeiro-Ministro comunicou ao país, digamos, um plano de desconfinamento, e a boa notícia que eu tenho para vocês, antes de mais, é que nós vamos nos preparar para retomar os nossos cultos presenciais exatamente no domingo de Páscoa. Portanto, vai ser o nosso primeiro culto deste novo tempo. Portanto, a ideia é no dia 4 de Abril estarmos de novo todos juntos na casa de Deus, e durante o mês de Abril vamos ter apenas os cultos de domingo às 10 horas, e em maio, em princípio, se não houver alterações de tudo aquilo que foi planeado, vamos retomar também as sextas-feiras. Portanto, durante o mês de Abril vamos começar a ter os cultos presenciais e vamos retomar exatamente com a celebração da Páscoa no dia 4 de Abril, onde vamos tomar a Santa Ceia. Poderá haver aqui ou acolá algum constrangimento para aqueles irmãos que vão viajar entre concelhos. Em princípio não haverá problemas de maior, mas se por acaso alguém for mandado parar numa operação stop, é importante levar uma declaração que eu já há algum tempo passei para alguns, lembrando, falando de se deslocar à igreja. Se sentirem necessidade de ter um comprovativo desses, eu poderei vos enviar por e-mail ou por WhatsApp, por uma qualquer forma. Mas se não, basta apenas explicar que vocês se dirigem para a vossa igreja, que retomou os cultos nesse mesmo domingo, e que é um direito constitucional que vos assiste e que, portanto, não devem ser impedidos de o fazer. E, em princípio, isso será o suficiente e o quanto basto. Portanto, é com alegria que eu vos dou essa notícia. Eu acredito que vocês estão impacientes para isso, sobretudo aqueles nossos irmãos que não têm tido a possibilidade de ter a palavra de Deus por meio digital. Eu acredito que tem sido muito difícil passar este tempo, e é muito importante estarmos juntos, é muito importante compreendermos o lugar de pertença na vida uns dos outros e podermos estar na presença de Deus sem receios, sem medos, num espírito de fé, num espírito de amor, de união. E nada melhor do que esse momento da Páscoa para nós, cheio de significado para nós retomarmos um tempo e retomarmos um tempo de vida presencial, diante uns dos outros, com Deus. Eu hoje vou-vos falar acerca de aprendermos a lidar com as desculpas da nossa vida. Esta palavra é um pouco uma forma de nós, de alguma forma, não fazermos nem desta pandemia, nem de qualquer outra situação na nossa vida, por mais circunstâncias adversas que nos limitem, por mais razões que possamos ter óbvias para colocar os nossos olhos e de alguma forma justificar porque é que não fazemos determinadas coisas, porque é que não lutamos para concretizar sonhos nossos, ou porque é que não lutamos para prosperar, ou para ter uma vida saudável, ou porque é que não servimos a Deus. Enfim, para muitas coisas na nossa vida nós podemos sempre arranjar desculpas. Este é um drama não apenas dos crentes, mas também dos descrentes, e hoje nós vamos ver, para nós que somos crentes em Jesus Cristo, que as desculpas que nós arranjamos muitas vezes na nossa vida, sempre que não queremos fazer alguma coisa, sempre que temos receio do desconhecido, sempre que temos algum desconforto em lidar com verdades incómodas na nossa vida, essas desculpas que geralmente arranjamos para justificar não fazer aquilo que se impõe à nossa vida, elas são, na verdade, um dos principais bloqueios à eficácia da nossa fé. Elas escondem frequentemente, de alguma forma, a rebeldia que está oculta no nosso coração, às vezes até alguma cobardia, como eu já disse, também medo, por vezes motivos que são ilícitos e que estão ocultos no nosso coração, ocultos por detrás das nossas atitudes, dos nossos comportamentos.
e são de facto um dos principais impedimentos ao crescimento espiritual. E eu estou-me a lembrar particularmente que quando não praticamos a palavra de Deus, arranjando a nós próprios desculpas para o nosso ego, para a nossa própria consciência, para nos sentirmos melhor, no sentido de não nos sentirmos culpados, não nos sentirmos julgados pela palavra de Deus ou por aquilo que sabemos que está correto, nós frequentemente, ao fazermos isso, ao não praticarmos a palavra de Deus, nós deixamos a nossa vida em suspenso, não é? Ela fica como que empatada por tempo indeterminado. Ficamos a marcar passo na nossa vida espiritual. Então, sempre que nós permitimos que as desculpas em nosso coração se assumam, nós tornamos a nossa vida permeável a todo tipo de enganos e a todo tipo de mentiras. Isso leva-nos muitas vezes não só à preguiça espiritual e física, mas também à procrastinação, que é um palavrão que mais ou menos nos lembra aquelas coisas que nós estamos sempre protelando, dizendo sempre, eu faço isto mais tarde, não é? Eu sei que podia fazer isto hoje, mas depois um dia eu faço. Um dia eu lido com esta situação da minha vida. Sim, isto é uma coisa que um dia tenho que tirar tempo para orar acerca disso. E são coisas que nós vamos protelando, vamos colocando mais para a frente, mas que na verdade, se formos honestos connosco próprios, não fazemos nenhuma tensão de lidar com aquilo. É apenas uma forma de nos sentirmos melhor connosco ou de evitarmos atenções indesejadas dos outros sobre a nossa vida. Então, é sempre melhor nós lidarmos com o incómodo e com o desconforto de uma verdade dolorosa para nós do que nós vivermos mergulhados no pântano da mentira. Deus sempre nos pode levantar de qualquer situação em que tenhamos fracassado, mas torna-se muito difícil Deus nos levantar em nossa vida de algum fracasso que tenhamos experimentado quando nós não somos honestos connosco próprios, ou seja, quando nós permitimos e arranjamos desculpas, nos escudamos, nos justificamos com coisas que não fazem sentido nenhum para todos aqueles que vivem na fé em Jesus Cristo. Ora, isso normalmente afasta-nos da verdade, afasta-nos da admissão da culpa, afasta-nos da verdadeira atitude, da prática do arrependimento. Então, nunca nos devemos esquecer que não há justificação legítima para cedermos a nenhum tipo de tentação. Não há justificação legítima para cedermos a nenhum tipo de pecado em nossa vida. Mas eu fiz isto porque estava nestas circunstâncias e a carne é fraca e blá 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 e blá blá blá, não é? E muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações, para as nossas fraquezas, para os nossos, vamos dizer, para os nossos calcanhares daqueles, não é? E de alguma forma queremos ali buscar algum conforto, alguma justificação porque é que nós cedemos, porque é que nós não fizemos aquilo que deveríamos ter feito. Então, se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos ser sérios com Deus, se nós queremos ter vida com abundância da parte de Deus, nós temos que ser sérios também em lidar com este tipo de desculpas que arranjamos em nossa vida e que muitas vezes não as usamos para com os outros, usamos-las inclusivamente para nós próprios, não é? Passamos determinadas verdades determinadas mentiras por verdades para nós. É um pouco isso que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, até o versículo 22, no versículo 25, embora que o contexto seja um pouco diferente, o que o apóstolo Paulo diz a dada altura é que determinadas pessoas em seus discursos se desvaneceram, não é? Em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, de maneira que tornaram a verdade em mentira. Então, muitas vezes isto ocorre connosco, nós tornamos determinadas verdades de nossa vida em mentiras porque não as queremos enfrentar. Não gostamos de determinadas verdades por serem demasiado duras, demasiado cruéis, por não nos deixarem demasiado desconfortáveis. Então, por vezes, fazemos de conta que as coisas estão bem na nossa vida quando não estão. Fazemos de conta, por vezes, que somos boas pessoas quando estamos a errar grosseiramente. Fazemos de conta que somos pessoas que somos verdadeiros cristãos quando, no fundo, sabemos que levamos uma vida profundamente egoísta. Então, não podemos permanecer nesse estado de ser tão permeáveis ao engano, de maneira que
de alguma forma nós acabamos justificando o que não estamos fazendo bem ou o que não queremos na verdade fazer. É um pouco como o ressentimento. O ressentimento, nós costumamos dizer que só existe onde faltou atempadamente o perdão. E na verdade as desculpas só vingam onde a vontade própria não quis se confrontar com alguma verdade que Deus nos quis revelar ou com a verdade da nossa vida. Então põe-se a questão, quantas desculpas é que nós permitimos que se levantem em nossa mente, no nosso dia a dia? Por exemplo, para não testemunharmos Jesus aos outros, ou para não servirmos a Deus. Quantas vezes nós colocamos coisas que até nos parecem legítimas e é-nos fácil ir buscar uma justificação para não servir a Deus, por exemplo, para não estar a horas na igreja, ou para não servir na igreja, ou para não parar na nossa agenda e atendermos à necessidade de alguém. Então, por vezes, vamos à procura de desculpas para tornar legítimo um comportamento que nós sabemos que em nada pôs Deus em primeiro lugar na nossa vida. E isso é reprovável. Quantas vezes nós permitimos que se levantem desculpas em nossa mente para não praticarmos algum mandamento que se tornou incómodo para nós? Há fases e momentos da nossa vida em que praticar determinados mandamentos de Deus não nos é a coisa mais fácil. Quando estamos debaixo de uma ofensa ou de uma injustiça, ou estamos muito magoados com algo que alguém nos fez, é-nos muito difícil naquele momento pensarmos no perdão. É mais fácil desejarmos que alguém nos dê uma palmadinha nas costas ou que alguém alimente a nossa autocompaixão. Mas sabemos que não é isso que a palavra de Deus diz. Quantas vezes nós passamos por períodos, por exemplo, na área financeira, em que não nos é fácil abençoar a vida dos outros ou até a obra de Deus. Mas é nos momentos de maior dificuldade que se testa o nosso caráter, que se testa a veracidade da nossa fé e das nossas convicções bíblicas. Então temos que nos lembrar que é nos tempos de prova que a nossa fé verdadeiramente traz o seu galardão. Não é quando nos é fácil praticar a palavra de Deus. Não é quando estamos com saúde que devemos estar com um grande esforço para libertar a nossa fé sobre cura. É quando estamos a padecer a enfermidade, é quando estamos a sentir no corpo a sua fraqueza. É aí que nós temos que colocar a esperança que as Escrituras nos trazem de sermos curados pelas pisaduras de Jesus, pormos essa esperança contra a esperança das circunstâncias, contra a expectativa que as circunstâncias da realidade natural nos colocam, que é de estarmos mais fracos, que é de termos que aceitar aquela limitação na nossa saúde. Então, não se esqueça disso. Quantas vezes nós permitimos que desculpas se levantem em nossa mente simplesmente para não nos superarmos um pouco mais e terminarmos com resolução qualquer coisa que começamos? Quantas obras estão inacabadas na nossa vida? Quantas coisas começámos a nossa vida que não terminamos? Exatamente porque em dado momento nós arranjamos desculpas, foi-nos mais fácil escolher outro caminho e não fazer aquilo que deveríamos. Então, por vezes nós temos até a tentação de mascarar estas desculpas de motivos espirituais. Há um exemplo na Bíblia, em 1 Samuel 15, dos versículos 18 ao versículo 22, vocês podem ver isso nas vossas Bíblias mais tarde, em que Deus disse a Saul, o rei de Israel, para destruir os amalequitas numa determinada batalha e não deixar nada de pé, nem sequer trazer nenhum tipo de despojo. Mas o Saul quis, como se costuma dizer de forma popular, quis ser mais papista que o Papa. Então, ele, em vez de obedecer ao que Deus lhe disse, ele preferiu poupar, por assim dizer, o líder dos amalequitas e trazê-lo com ele. Preferiu poupar o melhor dos despojos, não é? O melhor dos animais, para sacrificar, dizia ele, ao Senhor, para oferecer sacrifícios a Deus. Isto retrata muito bem aquilo que por vezes sucede na nossa vida espiritual, que é nós não obedecemos quando devemos a Deus, mas depois procuramos compensar Deus com algum tipo de sacrifício fora de tempo e sem nexo nenhum, querendo com isso aliviar mais a nossa consciência do que propriamente fazer a vontade de Deus.
Então não podemos seguir esse caminho, não é? É muito importante nós termos a resposta que o profeta Samuel deu a Saul bem presente, que para Deus importa mais obedecer do que sacrificar. É mais importante atender ao que Deus nos diz do que propriamente fazer sacrifícios por auto-recriação da nossa parte. Então nós hoje vamos ver algumas desculpas que são frequentes e que precisam de ser removidas da nossa vida. Uma delas, a Bíblia fala nela numa passagem em Juízes 6, versículo 15 ao versículo 18, e este foi um contexto em que Deus escolheu Gedeão para livrar o povo de Israel da mão dos medianitas. Eles estavam oprimidos, o povo estava oprimido, estava escravo, os medianitas tinham se apoderado de toda aquela região e eles eram o povo de Israel estava a ser subjugado, e Deus levantou escolheu Gedeão para livrar o seu povo das mãos deste inimigo. E quando Deus foi falar com Gedeão, o contexto, as respostas foram estas. Gedeão disse assim ao Senhor, ele lhe disse: ó Senhor, Deus meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Então, o que ele estava, por outras palavras, dizendo era: ó Deus, deves ter enganado. De certeza que há mais pessoas aqui que deveriam ser escolhidas. Tu não estás a ver bem. É que o meu pai vem de uma família pobre. O que é que eu posso oferecer? O que é que eu posso trazer? Como é que eu vou suprir necessidades? Como é que eu vou prosperar, seja quem for, se eu venho de uma família pobre? Como é que eu posso livrar Israel se até dentro da minha própria casa me consideram o menos capaz? Não é? Sou o menor da casa de meu pai. Eu não posso fazer aquilo que tu mandas. Então, este é um dilema que muitos cristãos também enfrentam na sua vida. Somos tentados ao longo de uma vida a arranjar uma série de desculpas para justificar porque é que não estamos melhor na vida, porque é que não conseguimos suprir as necessidades à nossa família, porque é que não fomos mais longe numa carreira profissional, porque é que não ajudamos mais determinada pessoa. Então, por vezes, nós nos escudamos e dizemos: bem, afinal de contas, da família de onde eu vim, como é que eu poderia fazer mais? Então é um pouco aquela teoria daquelas pessoas que nascem num berço pobre e pensam que por ter nascido numa família pobre nunca podem aspirar a ter bens ou a ter um melhor nível de vida. Ora, sabemos pela prática que isso não é assim. São muitos e muitos os casos de pessoas que, nascendo com poucos ou nenhuns recursos, hoje são pessoas multimilionárias e são pessoas que dão trabalho a muitas outras famílias. Também não é o facto de, entre a família e entre o nosso círculo de amigos, nos considerarem a nós como pessoas menos capazes ou como uma pessoa menos capaz, que deve ser a limitação para que você alcance todo o potencial que a sua vida tem. Então não podemos nos deixar cair nessas desculpas. Gedeão felizmente venceu este problema e nós precisamos de olhar para as Escrituras para também nos ajudar de alguma forma a ultrapassar isto. No versículo 18, Gedeão disse assim a Deus: rogo-te então que daqui não te afastes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha diante de ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Então, este é um contexto que nem todos poderão entender à primeira vista, mas era a prática quando se ia para uma batalha, ou quando se ia para um grande desafio, para uma guerra, o povo oferecer primeiro adoração ao seu Deus, oferecer sacrifícios a Deus, apresentar as suas ofertas no sentido de sacrifícios de louvor e de adoração diante de Deus, e só depois é que iam para a batalha. Esse é o contexto que está lá em Malaquias 3.10, onde Deus diz: tragam os vossos dízimos, as vossas ofertas, e eu repreenderei o inimigo. Era nesta filosofia que o povo vivia. Quando eles queriam enfrentar um determinado desafio e ter vitória, eles primeiro adoravam a Deus, primeiro iam buscar a Deus. Nós, em nossa vida, muitas vezes demonstramos a nossa falta de fé nesta evidência, de que quando as coisas aquecem em nossa vida, em qualquer área da nossa vida,
nós muitas vezes não temos o cuidado de ir primeiro à presença de Deus, de lhe oferecer sacrifícios de louvor, de o adorar, de buscar a sua sabedoria, o seu conselho, a sua unção para a nossa vida. Mas muitas vezes vamos à toa e fazemos as coisas à nossa maneira e depois as coisas não correm tão bem como esperávamos, então vamos a choramingar para Deus, para que Ele tente remediar o mal que nós fizemos. Então devemos procurar viver esta fé em cada área da nossa vida desta forma genuína, que é apresentarmos o nosso coração em oferta viva diante de Deus, não é? Darmos-nos a Deus de coração, em adoração, antes dos nossos grandes desafios, antes das nossas grandes batalhas. Para quê? Para que Deus seja connosco nesses desafios, para que Ele esteja connosco em todo o tempo. Então Gedeão decidiu pôr de parte as suas desculpas e de igual forma nós devemos pôr de parte qualquer tipo de desculpa em nossa vida familiar, em nossa vida material, para não fazer aquilo que Deus nos pede. Outra desculpa muito frequente que as pessoas arranjam, e a todo o tempo estamos ouvindo as pessoas dizerem isso, é: eu não tenho tempo. Ora, eu não tenho tempo. Em Eclesiastes 3 há resposta para esta desculpa que a generalidade das pessoas muitas vezes arranja. No capítulo 3 de Eclesiastes, no versículo 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. E depois continua sempre nesta toada. E a dada altura, no versículo 17, diz-nos assim: e eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Ora, nós temos que considerar que quando vivemos com Cristo, Deus sempre nos pode dar sabedoria para nós maximizarmos o nosso tempo, para de alguma forma em pouco tempo fazermos muito. Porque Deus é sobrenatural e Deus pode nos colocar a usar o nosso tempo com essa sabedoria. De facto, faz parte de uma boa gestão do nosso tempo, como recurso limitado que é, nós escolhermos aplicar o nosso tempo com sabedoria segundo uma ordem de prioridades, termos coisas que nós consideramos prioritárias e contrastante com essas, nós temos outras coisas que dizemos que são secundárias, que nós só as vamos fazer se nos restar tempo depois de termos feito aquelas que são prioritárias. Porém, quando aplicamos esta expressão não tenho tempo para aquilo que devem ser as prioridades básicas de uma vida cristã, de uma vida abençoada por Deus, então aí começam os problemas. Quando as coisas que para Deus são prioritárias para nós se tornam secundárias, aí começam verdadeiramente os nossos problemas. É uma forma de nós usarmos o nosso tempo sem a companhia de Deus. Então, inevitavelmente, não vamos tirar o melhor partido das situações em nossa vida. Então, sempre deve haver tempo, por exemplo, para nós termos comunhão com Deus. Ele é a fonte da nossa vida. Nele está o refrigério da nossa alma. Nele está a sabedoria, a proteção, a unção que nós necessitamos para o nosso dia a dia. E nós devemos buscar isso de uma forma diligente, não só porque temos necessidade de Deus para que isso de facto nos aconteça, para termos a tal proteção, sabedoria, unção, a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas porque na verdade a comunhão com Deus deve ter um motivo superior ao facto de termos necessidade de Deus. E esse motivo superior é simplesmente porque o amamos. Quando nós buscamos a Deus porque o amamos, nós nunca vamos deixar de o buscar e nunca vamos deixar de ter essa comunhão genuína e séria com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus apenas porque temos necessidade dele, significa que vão haver períodos da nossa vida em que as coisas vão naturalmente nos correr bem porque Deus nos abençoa, mas nós vamos nos desinteressar de Deus. Porquê? Porque Deus está associado no nosso entendimento, nas nossas convicções, aos momentos em que estamos em dificuldade. Quando estou aflito, tenho que ir à igreja. Isto está tão mal, será que estou
algo mal que está aqui na minha vida, é melhor ir orar, é melhor ir a ler a Bíblia, é melhor ir buscar a Deus. Não, esse não deve ser o motivo principal porque nós o buscamos. Nós devemos buscar a Deus porque o amamos. E para Deus temos sempre que ter tempo, porque Ele teve todo o tempo de uma vida sacrificada na terra, que vamos celebrar na Páscoa, que foi vivida para nós e que foi entregue por nós. De forma que a Bíblia diz que uma vez que isso foi feito, nós temos consciência do quanto Deus nos amou. Somos constrangidos interiormente por este sentimento de que se Ele morreu por nós, então nós que agora temos vida nele, vamos viver para Ele. É isso que significa o cristianismo. Sempre deve haver um tempo também sabático. Deve haver sempre um dia sabático na nossa semana, um dia em que nós tiramos tempo para estar com a família de Deus, para estar na presença de Deus, de alguma forma para permitirmos que os propósitos de Deus sejam edificados na nossa vida. Sempre deve haver também um tempo para nós investirmos em relacionamentos nucleares da nossa família. Por exemplo, a pessoa nunca pode dizer eu não tenho tempo para a minha esposa ou para o meu marido, ou não tenho tempo para os meus filhos. Não pode ser. Isso é uma das prioridades de Deus para a sua vida. Nós, no contexto da família, temos como prioridade um cônjuge, um esposo, uma esposa, um marido, uma mulher, não é? Ou nós temos inclusivamente os nossos filhos ou até os nossos pais. A nossa família nuclear, os nossos relacionamentos com a nossa família nuclear devem ser uma prioridade para nós. Então nós não podemos aplicar a isso a nossa falta de tempo. Se comprometeres isso, é normal que um dia possamos ter muitas coisas para repartir, mas não temos ninguém com quem as repartir. Então sempre deve haver também tempo para descansar. Pastor, mas descansar também é uma prioridade. Também é uma prioridade. Deus lhe deu um corpo e lhe deu uma alma e você precisa de ser um mordomo disso. Precisa de ter princípios de mordomia para com tudo quanto Deus lhe deu. Deus lhe deu um corpo e esse corpo necessita de descanso, necessita de horas de sono, de um sono reparador. A sua alma necessita desse sono reparador, desse descanso. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus, Ele depois da criação, Ele descansou ao sétimo dia. Então, à semelhança de Deus, nós devemos também considerar o descanso não como um sinal de que somos preguiçosos ou de que não amamos o trabalho, mas devemos considerar que o descanso é absolutamente necessário para haver refrigério, para haver renovação em nossa alma, em nosso corpo de forças e nós podemos de facto continuar esta maratona que é a nossa vida. Não é? Isto não é um sprint, não é correr até não dar mais, a tentar chegar depressa a um lugar que está demasiado distante. Vamos arrebentar pelo caminho. Então a maratona é nós moderarmos e nós guardarmos a nossa energia com sabedoria para que em todo o tempo não fiquemos para trás. Estejamos sempre umas vezes mais depressa, outras vezes mais devagar, mas sempre a caminhar para os alvos da nossa vida. Então é muito, muito importante nós compreendermos isso. E por último eu queria vos falar acerca de outra desculpa que as pessoas geralmente colocam, que é, não sou capaz ou não posso, não é? Não sou capaz. Em Jeremias 1, versículo 6, quando Deus escolheu o profeta Jeremias, Jeremias teve a tentação de dizer eu não sou capaz, não é? E diz assim no Jeremias 1,5 diz: antes que te formasse no ventre te conheci, disse Deus a Jeremias, e antes que saísses da tua mãe eu te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então disse eu, está o Jeremias agora falando, Senhor Deus meu, eis que eu não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino,
Porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, por muito legítimo que nos pareça, e até pensarmos que é uma questão de humildade, dizemos que nós somos os coitadinhos, nós não somos capazes de nada, nós não somos merecedores de nada, nós não somos capazes de fazer nada do que Deus nos manda fazer. Isso não é humildade, isso é parvoíce, é burrice da nossa parte, com todo o respeito. Então, Deus aqui corrigiu Jeremias. O Jeremias já estava a dizer, mas eu nem sequer sei falar, como é que me vais fazer de mim um profeta? Como é que eu vou estar a falar às pessoas se eu não sei falar? Bem, Moisés também foi um grande líder de Deus. E ele gaguejava de tal maneira que Moisés teve que levantar um familiar para falar por ele ao povo. Mas nem por isso ele deixou de assumir a chamada de Deus sobre a sua vida. Então nós temos que ter isto bem presente, que por um lado é verdade que Deus não deu a mesma capacidade a todas as pessoas. E há uma parábola chamada dos talentos, onde Deus se ausentou para longe e deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 1 talento a outro, e diz lá na parábola, a cada um Deus deu segundo a sua capacidade. E quanto a isso não há, não há nada que dizer, não é? Deus deu a mim uma capacidade para fazer determinadas coisas, deu a si uma capacidade para fazer outras coisas, e nenhum de nós é obrigado a fazer o que Deus mandou ao outro fazer. Agora, uma coisa diferente é aceitarmos o facto de não sermos capazes de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Porque o princípio espiritual é, sempre que Deus nos manda fazer alguma coisa, Ele capacita. Deus não nos manda assim à toa lutar na vida ou enfrentar as circunstâncias da vida. Se Ele nos manda perdoar, por exemplo, em qualquer situação, é porque Ele nos capacitou para perdoarmos em qualquer situação. Muitas vezes as pessoas dizem, pastor, eu até durante a vida perdoei sempre toda a gente, mas esta pessoa, esta situação, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Não, nós somos capazes. O que nós muitas vezes temos é que não queremos perdoar. Queremos castigar as pessoas com a nossa falta de perdão, com a nossa retenção do perdão. Só que o maior castigado das nossas faltas de perdão somos nós próprios. Nós provamos do veneno que queremos colocar na vida dos outros. E é por isso que em nós não há espaço para o mal. Deus diz, vence o mal sempre com o bem. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa, não é? Que tem um amigo que lhe é incómodo, ou uma pessoa de quem não tem paciência para aturar, e lhe diz qualquer coisa do género, tu és como que uma nuvem para mim. O outro diz, sim, uma nuvem, mas uma nuvem porquê? Quando tu vais embora o meu dia fica sempre mais lindo. Bem, nós não podemos viver assim. Nós temos que aprender a amar as pessoas. Nós temos que aprender a perdoar as pessoas. Nós temos que entender que se Deus nos manda praticar os seus mandamentos, é porque Ele nos dá condições e nos dá capacidade para os praticar. Se Ele nos manda ser santos, se Jesus diz sede santos porque eu sou santo, não é uma questão vamos ver se vai dar. Não, Deus sabe que nos deu recursos para lidar com toda a forma de pecado e de tentação. Não há justificação para ceder a nenhum tipo de tentação, a nenhum tipo de pecado, a nenhum tipo de transgressão. Então, dar testemunho a Jesus é outra coisa. Se Ele nos manda dar testemunho de Jesus, é porque Ele sabe que o Espírito da Verdade estará connosco para fazer o papel que nós não conseguimos fazer, que é convencer as pessoas dos seus pecados, do juízo de Deus, não é? Das coisas que devem ou não aceitar, a quais doutrinas se devem converter. Se Deus nos manda, por exemplo, buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, é porque Ele está na disposição de nos assistir nessa escolha que nós fazemos. Quer dizer que assim que o fazemos, Deus está lá para fazer tudo aquilo que Ele promete àqueles que assim o fazem. Não é? Então, crescer espiritualmente é, na verdade, uma conquista pessoal de cada um de nós, ainda que na presença e na companhia de Deus. Mas o que é que nós conquistamos sempre que crescemos espiritualmente? Nós conquistamos os nossos próprios limites. Nós, quando viemos a Cristo, achávamos que não éramos capazes de uma série de coisas. À medida que a palavra foi sendo ministrada ao nosso coração, os níveis de ousadia, de fé, não é? de ânimo, de coragem,
de autoestima, enfim, uma série de coisas foram crescendo, foram aumentando entre nós. Então nós fomos pondo a nossa fé, e a fé foi sempre sendo colocada nas coisas que estavam mais além, que estavam no limite da nossa capacidade. E porque fomos conseguindo ter as nossas vitórias, então nós podemos dizer que nós fomos aumentando a nossa capacidade. A nossa capacidade foi sendo ampliada, o nosso coração foi se dilatando para ver as coisas como Deus as vê, para ser capazes de fazer as coisas que também Jesus faria em nosso lugar. Então, para haver crescimento espiritual, nós não podemos ter este tipo de desculpas de sempre estar fechando a porta a Deus em tudo na nossa vida. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Nós temos de ter a coragem de, nestes tempos difíceis como estes tempos de pandemia, não cedermos à tentação de tantas pessoas de fazer agora da pandemia o diabo da sua vida, de fazer o tropeço maior, a montanha intransponível. É verdade que os tempos são difíceis, é verdade que Portugal tem 10 anos de recuperação à sua frente em termos económicos e porventura em termos sociais, relacionados com o que esta pandemia nos trouxe, mas não serão 10 anos perdidos da nossa vida. Poderão ser 10 anos com mais lutas, com mais desafios, mas é também uma grande oportunidade de crescimento, é uma grande oportunidade de superação que nós temos à nossa frente. Então não vamos pôr isso logo à partida com a justificação daquilo que das coisas pelas quais nós não estamos na disposição de lutar mais. Vamos antes colocar a nossa fé em Jesus Cristo e crermos que as promessas de Deus são para nós hoje, que nós podemos tudo aquilo que Deus diz que nós podemos. Tal como o apóstolo Paulo falou aos Filipenses, vamos dizer o mesmo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Porque em Cristo nós podemos suportar o insuportável. Em Cristo nós podemos fazer coisas que estão vedadas à generalidade das pessoas que não têm uma vida espiritual com Deus. Então não vamos desperdiçar essa graça de Deus que está sobre a nossa vida. Esse reino de Deus que não pode ser abalado, essa atmosfera da presença de Deus que está sobre a vida de cada um de nós. Posso ouvir um amém? Então não se esqueça, vamos afastar todo tipo de desculpas da nossa vida, vamos nos agarrar às promessas de Deus e vamos catapultar a nossa vida segundo essas promessas. Posso ouvir um amém? Eu gostava que vocês baixassem a vossa cabeça em reverência diante de Deus, gostava de orar convosco e gostava de iniciar o processo desta mensagem na vida de cada um de vocês. Vocês estão aqui hoje comigo e gostariam de dizer: pastor, eu de facto gostava que o Espírito de Deus me revelasse quais são essas desculpas que eu tenho colocado a mim mesmo, quais são esses impedimentos que têm obstaculizado o meu crescimento espiritual, eu poder ir mais longe com Deus em minha vida. Vamos pedir a Deus que nos ilumine o nosso entendimento acerca disso. Vamos pedir ajuda a Deus, porque, mais uma vez eu lembro, em Cristo nós podemos todas as coisas. Não sou eu que o digo, foi Jesus que o disse. Jesus disse que se nós podemos crer, tudo é possível àquele que crê. Então vamos orar juntos, vamos dizer assim: querido Deus, é no nome de Jesus que eu venho diante de Ti, Senhor. E eu reconheço que Jesus na cruz do Calvário foi crucificado por todas as minhas transgressões, por todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, e que no seu castigo Ele pagou o preço da minha paz hoje, do meu sucesso, da minha cura, da bênção sobre a minha vida. Querido Deus, eu venho diante de Ti te pedir que pelo Teu Espírito Santo me reveles. Revela-me, Senhor, quais são as desculpas que eu preciso remover da minha alma, da minha consciência, do meu coração, do meu entendimento, para que deixem de ser obstáculo na minha vida espiritual, para que eu possa receber todas as coisas que Tu tens preparado para mim em Cristo Jesus. Neste tempo, Senhor, eu Te agradeço porque sei que estás comigo, para me assistir em todas as escolhas da fé.
que eu fizer na tua presença. Obrigado porque, ao pôr o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, tu és um Deus poderoso para me acrescentar tudo aquilo que tu prometes em tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, glória a Deus por isso. Nós vamos permanecer com esta palavra de reconforto no nosso coração, e não se esqueçam, dia 4 de Abril vamos estar juntos na casa de Deus, vamos celebrar a Páscoa com Santa Ceia. Até lá vamos continuar a estar juntos desta forma, vamos continuar também a participar da vida da Igreja. É muito importante compreendermos que é necessário mantermos uma vida de oração, continuarmos a orar, não apenas pelo país e apesar dos hospitais estarem com menos pressão, continuarmos a orar pelos profissionais de saúde, continuarmos a orar pela vida deste povo, destas pessoas, dos nossos irmãos em Cristo, para que todos possam ter um encontro real com Cristo, para que todos possam viver o plano abençoado que Deus preparou para nós. Amém? Vamos continuar a estar assim unidos, vamos continuar a ser fiéis a Deus, e desde já também agradecer a todos aqueles que não têm deixado de fazer chegar à Igreja as suas ofertas, os seus primeiros frutos da sua vida financeira, porque tudo isso é uma forma de aliança com Deus, é uma forma de nós nos prepararmos para os desafios e para as vitórias que estão diante de nós, e é uma forma também de nós refletirmos o amor que nós temos pela sua obra. Vamos continuar juntos, vamos vencer todas as dificuldades juntos, e Cristo, Ele será a nossa paz, Ele será a nossa sabedoria, Ele será a nossa força neste tempo tão difícil. Amém? Deus vos abençoe.